Olá, leitoras e leitores, eu sou a Társila e esse é mais um vídeo para o Mania de Leitores. Roda a vinheta. Bem, meus amigos, hoje eu vou trazer uma resenha de um livro super especial, vocês já sabem qual é aí pelo título, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Para quem não conhece, José Saramago é um autor super aclamado, super conhecido. Eu sei que, como é um autor antigo, pode ser que algumas pessoas não conheçam e tal, mas ele, no mundo da literatura, é um autor super conhecido. Ele é português, nasceu em 1922 em Portugal e faleceu em 2010. Ele além desse livro Ensaio sobre a Cegueira, ele escreveu outros livros como O Homem Duplicado, Ensaio sobre a Lucidez, e ele é ganhador de vários prêmios. Por exemplo, com esse livro ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que ele ganhou em 1998. Em 95 ele ganhou também o Prêmio de Camões. E esse livro ele foi escrito em 1995, tá? E coincidência ou não, eu achei super pertinente trazer essa resenha. Eu já li, já tem um tempinho, mas eu achei muito pertinente trazer a resenha desse livro nesse momento, em plena crise do Covid-19. E já explico porque eu tô meio que relacionando essas histórias, porque esse livro, escrito há 26 anos atrás, ele se torna tão atual nos dias de hoje, né? Eu sei que 26 anos não é muito tempo, mas a gente vê como que algumas histórias transcendem a época, né? 95 era logo ali, mas ele poderia ter sido escrito hoje, que não faria a mínima diferença. 10, 15, 20, 30 anos, eu acho que ele ainda vai ser atual daqui a muitos anos, porque o José Saramago, ele se caracteriza muito pela ironia da escrita dele. Ele tem uma escrita muito questionadora e ele traz na escrita dele uma realidade da sociedade. Ele traz pontos da sociedade, questões da sociedade muito reais nos livros dele, né? E a escrita dele se torna muito real e muito envolvente. Ele também desenvolve muito bem os personagens, muito bem a história, que é a história dele. Confesso que eu demorei muito a começar a ler esse livro, porque eu achei que seria um livro difícil, que seria por ser uma escrita em português de Portugal, eu achei que eu demoraria mais a ler esse livro, mas eu me enganei completamente, gente. Falo para vocês de verdade, podem começar a ler, não vai ser um livro difícil. O José Saramago realmente ele tem uma escrita diferente, ele traz uma novidade na escrita dele, que é uma pontuação diferenciada. No início causa um pouco de estranhamento, mas depois que você se acostuma, você lê muito rápido, porque é uma escrita muito real, você se depara muito com a realidade da sociedade que você vê aí. E é envolvente, você fica muito curioso para saber o que vai acontecer com os personagens, como é que eles vão lidar com as questões que estão sendo colocadas para eles, com as dificuldades. Então, assim, é muito envolvente. E eu, assim, queimei minha língua, porque eu achei realmente que eu ia demorar a ler, que ia ser arrastado, mas não. Eu li bem rápido até esse livro. E aí, falando da história, vamos lá. Pensem aqui comigo. Pensa aqui na situação que eu vou colocar para vocês. Você acordou
Você tem uma rotina diária, você trabalha fora, você vai dirigindo, vai de ônibus, enfim, não importa. Você tem uma rotina diária, acordou, tomou seu banho, pegou seu carro para ir trabalhar. Dirigindo, o sinal ficou vermelho, você obviamente parou no sinal vermelho, esperando o sinal ficar verde e do nada, meus amigos, você fica cego. Mas não uma cegueira comum, não uma cegueira negra como é descrita em tantos lugares como é uma cegueira branca, uma cegueira diferente, e você é acometido pelo pânico. O que está acontecendo? Para onde eu vou? O que eu faço? Você está cego e você não sabe nem como voltar para casa. Isso aconteceu com o personagem desse livro, logo no início. Ele fica cego e ele é acompanhado até o médico. E o médico, examinando esse paciente, ele não consegue entender de onde está vindo essa cegueira. O que aconteceu? Fisiologicamente, através dos exames, parece que está tudo normal, que os olhos dele, que não tem nada de errado com os olhos dele. Isso pega de surpresa esse médico e faz com que ele questione o que está acontecendo. Eu nunca vi, dentro desses meus anos de profissão como oftalmologista, eu nunca vi algo desse tipo. E aí ele começa a pesquisar sobre a doença depois que esse paciente vai embora. E varando a noite pesquisando como ele pode ajudar esse paciente, esse médico também fica cego. E a pessoa que ajudou essa pessoa, esse personagem que ficou cego a chegar em casa, porque ele não conseguia chegar em casa, não tinha como ele chegar em casa sem enxergar, também ficou cega. E a pessoa que esteve com esse personagem, que esteve com o primeiro personagem, também ficou cego. E isso trouxe um pânico tão grande para a população. O que está acontecendo? Que mal é esse que as pessoas do nada ficam cegas, do nada são acometidas por essa cegueira branca? O medo se instala e a primeira ação do governo é isolar essas pessoas, tanto quem estava cego como quem teve contato com a pessoa que esteve cega. Então eles reabrem um antigo manicômio que estava sem uso e colocam essas pessoas separadas. Aqueles que estavam cegos de um lado e aqueles que tiveram contato com essas pessoas de outro. E não havia opção. Essas pessoas tinham que ser isoladas para que o resto da população não fosse acometida por esse mal, que ninguém sabia como que estava acometendo as pessoas. Se era algo viral, se era algo bacteriano, se era algo fúngico, se era por agentes infecciosos ou não. Ninguém sabia, os cientistas não conseguiram descobrir. E aí a história vai ser baseada muito nesse manicômio, em como as pessoas ali dentro vão fazer para sobreviver, porque eles estão num lugar novo, diferente e eles não enxergam nada. A única coisa que eles têm é uma promessa de que tais horários a comida vai vir, eles vão pegar e vão conseguir se alimentar. Vão ser entregues comidas e produtos de higiene. Mas ali dentro eles estão sozinhos, porque quem enxerga não vai entrar para ajudá-los. Eles vão preservar a sua própria visão. E a princípio, apesar do medo, o local estava tranquilo, porque os primeiros que chegaram, eles tiveram tempo de reconhecer o ambiente, a comida estava sendo entregue nos momentos certos, numa quantidade certa, mas o mal, essa cegueira, ela foi aumentando e cada dia mais entravam pessoas cegas, cada dia tinha mais gente, e a comida em menor quantidade. Com o tempo, as pessoas que estavam lá fora foram adoecendo, os próprios governantes adoeceram, não tinha mais ninguém. As pessoas começaram a ficar cegas no meio da rua. E nessa história existe apenas uma testemunha ocular do que está acontecendo, que é a mulher
do médico que atendeu o primeiro personagem, que ficou a primeira pessoa que ficou cega, descrita aqui pelo Saramago. E aí, dentro desse manicômio, essas pessoas, elas precisam sobreviver. E ele vai apontar com toda clareza aqui o que as pessoas são capazes de fazer para sobreviver, o que as pessoas são capazes de fazer para comer, para se alimentar, para conseguir ter uma vida melhor. E a gente percebe aqui claramente a redução do ser humano a praticamente a um animal, porque não se tem mais como sobreviver. Hoje nós temos comida porque tem alguém para produzir. Hoje nós temos produtos porque tem alguém para fazer. Mas do nada não tem mais ninguém, todo mundo tá cego, ninguém produz mais nada. E você se vê as pessoas se veem buscando o que sobrou na prateleira dos mercados, o que sobrou na prateleira das lojas, mas todo mundo tá buscando a mesma coisa e todo mundo tá cego da mesma maneira, não consegue caçar um animal como se faziam antigamente. As pessoas não estão conseguindo se alimentar, as pessoas não estão conseguindo um abrigo, porque elas saem, elas encontram um lugar para ficar, uma loja, um quarto, uma cama, enfim, depois que elas saem dos locais onde elas estão, que elas encontraram para ficar, elas não conseguem mais retornar a esses locais, porque elas não encontram mais os mesmos locais. Então, assim, a maior parte do livro ele vai tratar do local manicômio, mas chega uma hora que essas pessoas não recebem mais comida porque não tem mais quem entregar. E elas precisam procurar alimento fora daquele local. E até chegar a esse ponto, as pessoas lá dentro se tratam como animais. Elas começam a lutar para sobreviver e elas começam a subjugar os outros para conquistar alguma coisa, para conquistar uma comida a mais, alguma coisa que possa barganhar, enfim, a sociedade ali dentro está totalmente decaída. O ser humano não se porta mais como ser humano, ele se porta como um animal, ele se enfrenta como um animal, porque a lei é de sobrevivência como no reino animal. E isso ele deixa muito claro, o José Saramago. E quando eles saem, eles vão lá para fora, é a mesma coisa. As pessoas agem dessa forma. Ao mesmo tempo, o ser humano ele não vive só. Ninguém vive só. E o José Saramago traz isso muito claramente também. As pessoas elas formam grupos. E esses grupos, ou ele tem, ou esse grupo ele se solidifica para ser superior aos outros e conquistar e conseguir coisas melhores por ser mais forte dos outros grupos, ou simplesmente eles são verdadeiramente solidários uns com os outros e estão em grupo ali para realmente se ajudar e sobreviver, não ao custo dos outros. Então ele mostra aqui um grupo que se forma com a intenção de um ajudar o outro e não a fazer um mal a um outro grupo. E tem um grupo aqui que se une para vantagem própria e sobrevivência própria, não importando como vai fazer para sobreviver, se vai ter que passar por cima do outro ser humano ou não. E aí eu vi uma entrevista com José Saramago que ele fala sobre como ele teve a ideia de criar esse livro. E ele diz também sobre o objetivo principal desse livro. Ele diz, ele toca na nossa ferida.
ele diz que a intenção dele é que nós, leitores, possamos abrir os olhos, porque não precisa a cegueira branca nos acometer de forma fisiológica, porque na verdade ela já acometeu a gente, porque nós estamos cegos. Aí ele fala o seguinte, nós estamos cegos da razão, porque não usamos a razão para defender a vida, usamos a razão para destruí-la de todas as maneiras, no plano privado e no plano coletivo. Então ele aqui mostra que nós precisamos abrir nossos olhos, porque nós evoluímos tanto como sociedade, nosso governo, nosso modo de democracia, nosso modo de governar, nossa tecnologia, evoluiu tanto, mas alguma coisa ficou para trás. O afeto, o olhar ao próximo, o olhar holístico, integral, o olhar verdadeiro para a pessoa que está ao nosso lado. Isso a gente não enxerga, isso a gente não vê, isso ficou para trás. O olhar para nós mesmos está prevalecendo. O olhar só para você mesmo. Só o que você faz, o que você quer e o que você sente que é importante. Então a questão toda é essa. E isso fica tão claro no livro, de uma forma que te instiga a ler. Porque ele traz essa sociedade decaída, ele traz esse caos que se tornou esse lugar. Porque ele aqui não diz se isso está acometendo uma cidade, um estado, um país ou o mundo inteiro. Para mim, como leitora, a minha interpretação é que isso está acontecendo no mundo inteiro. Mas ele não é claro com relação a isso. E nós podemos ver isso tão claramente, principalmente agora, com a época do Covid, né? Como que uma doença se instalou na sociedade e mudou tanto a nossa vida, O nosso dia a dia foi alterado, o nosso dia a dia de trabalho foi alterado, o nosso dia a dia em sociedade, em troca, em estar próximo dos outros, em estar próximo da família, tudo isso foi tão alterado com uma doença. E é isso que ele mostra aqui. Nós, como seres humanos, somos frágeis e temos que abrir os olhos para o que é essencial e o que é de verdade importante, que é o outro. Não só nós, não focar em nós mesmos, não focar em dinheiro, não focar em somente sucesso, em ser o melhor, porque tudo isso pode acabar assim. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, gente, porque é realmente um livro que traz bastante reflexão e que traz uma escrita sensacional. José Saramago realmente é um super escritor. E eu recomendo essa leitura para vocês, ainda mais nos tempos que estamos vivendo hoje. Então, comentem, curtam o vídeo, comentem aqui quem já leu, vamos trocar ideia. Quem ainda não leu e depois que lê, me fala o que achou, tá? Eu fico muito feliz quando alguém é influenciado pelo livro que eu falo aqui, tá? Até a próxima e um beijinho. Tchau!